Olá, boa noite. Hum, Muito bem, então vamos falar de intensidade. Comecei falando um pouco hoje de manhã, mas eu queria recapitular, porque esse é o nosso momento mais propício para falar sobre isso. De manhã acabo passando mais rápido pelas coisas, então eu queria recapitular um pouco de onde veio e tentar falar um pouco sobre isso, né? De novo, é uma daquelas palavras que não são tão fáceis assim de se falar sobre elas, assim como o desejo, né? Não é tão fácil falar sobre isso, não é tão fácil conceitualizá-lo. Na verdade, a gente não está nem querendo conceitualizar, né? Tentando até escapar dessa coisa do conceito. Como diz La Roça, o conceito ele é uma coisa assim que atrapalha a própria experiência, né? Ele é uma coisa assim que tenta definir muito rápido o que é. E no fundo, a gente não está tentando fazer isso. A gente está tentando elaborar. Mas de onde surge? De onde surgiu essa ideia e por que que isso surgiu? Isso surgiu em uma das conversas do encontro de relatos, nas sextas-feiras, na semana do ar da Matsendrasana, da torção, do Vakrasana, né, daquelas torções, e o ar da Matsendrasana, aquela torção intensa, onde surgiu uma fala da Dandi do tipo: nessa postura desafiadora, e eu acho que eu nem estava usando a palavra intensa naquele momento, mas era mais uma questão ligada a um desafio mesmo. Uma postura desafiadora como essa, é mais fácil manter a presença. E por que eu estava questionando isso, né? Então, contextualizando um pouco melhor. Eu estava, por 3 semanas, mais ou menos, nesses encontros das sextas-feiras, onde eu também me analiso nesses momentos, né? Falando, tá, legal, a gente está avançando em algumas técnicas, a gente está se aprofundando em algumas técnicas, mas não acho, fazendo uma autoanálise, né? Não acho que isso está nos levando melhor ao mergulho, porque se o nosso objetivo é o estado, né? Eu não sei se essas técnicas estão nos ajudando a chegar nesse estado. Dessa maneira, me parece pouco, me parece curto, me parece que são técnicas complexas e que demandam um tempo de aprendizado, de execução mesmo. E aí, quando vai ver, não sobra tanto tempo para repetição, para assimilação, para o envolvimento, para o espaço de não ter que se preocupar com a execução e se preocupar mais com a sensação. Quer dizer, então eu estava questionando isso. Passei as últimas semanas, na verdade, me questionando em relação a isso. A semana do Shavasana, ela vem, de certa forma, como uma resposta, tanto a semana anterior do Shavasana como esta semana agora, dessas práticas recorrentes, né, que provavelmente vão se estender além de uma semana, porque se a minha questão é uma semana me parece pouco, uma semana me parece pouco para que a gente possa usar a técnica de fato como porta de entrada, né, como via de acesso. Precisa ter mais assimilação da técnica. Então eu fiquei assim, tem algumas pessoas aqui que não participam das sextas-feiras, então para vocês saberem, né, de onde surgiu isso, em que pé estamos, quais são minhas questões, e estas são minhas questões do momento. E aí vem, né, Dandi diz, olha, naquela postura Ardha Matsyendrasana, uma postura mais desafiadora, eu sinto
mais facilidade em entrar nesse estado do mergulho. E aí, quando ela fala isso, me cai uma ficha. Me cai uma ficha por algumas questões. Primeiro, a gente não precisa praticar yoga para isso, né? Então, se você vai aprender a tocar piano, você também vai ser desafiado a ponto de não conseguir ficar pensando em outras coisas além da tentativa de fazer seus dedos se mexerem daquele jeito. Então, o Ardha Matsyendrasana é desafiador, mas tocar piano também é. E se você vai jogar tênis, também é, né? E se você vai, enfim, aprender chinês, também é, né? Então, assim, tem muitas coisas desafiadoras e coisas não são só desafiadoras, mas assim, nesse sentido de coisas que a gente está aprendendo, né? Tem uma questão assim de um aprendizado, tem uma coisa do primeira vez. O Dr. Bolho dá muito esse exemplo. Quando você tinha 1 ano de idade, andar era muito difícil, né? Você estava lá colocando todo o seu ser para ver se você conseguia andar, né? Antes disso, você estava colocando todo o seu ser para ver se você conseguia sentar, engatinhar. E antes disso, era todo o seu ser para ver se você conseguia sugar o leite materno. Quer dizer, a gente esquece, mas já foi muito difícil fazer essas coisas. Foi muito difícil aprender a andar. Quantas vezes não caímos, quantos tropeções, e a gente andava lá parecendo um pinguim. E a gente foi aprendendo, e a gente aprende a correr, aí a gente aprende a pular, né? Então, assim, não... hoje a gente tem isso como dado, mas nem sempre foi assim. Aprender a comer com talheres, né? Tantas coisas. E então tem algo assim, tem algo do que a gente não conhece, e eu acho que a intensidade tem um pouco a ver com isso. Tem algo do que a gente não conhece que nos prende, nos capta. Tá? Isso pode ser do yoga, isso pode não ser do yoga. E o que, que vai fazer, né? O que, que o yoga tem como característica que se diferencia, ou talvez nem se diferencie tanto assim, né? De outras coisas? Porque a questão é que a gente vai fazer, vai fazendo, né? Vai fazendo essas coisas, mas vai procurando não se orientar pela ação, não se orientar pelo fazer, mas se orientar pelo sentir. Né? Isso é diferente do esporte. Você pode ir lá completamente envolvido no jogo que você está jogando, né? No esporte que você está fazendo. Mas aquilo não tem uma orientação voltada ao sentir. Aquilo tem uma orientação voltada ao fazer mesmo. Né? O seu objetivo é fazer. No yoga não é fazer. No yoga é sentir. Então a gente faz, mas a orientação é voltada ao sentir. E isso não pode ser perdido de vista. Bom, então, falou da postura desafiadora, a Ardha Matsyendrasana me faz pensar em tudo isso, tem muitas coisas desafiadoras, a questão não é só sobre o desafio, mas é sobre o novo. E tem algo de muito interessante naquilo que a gente não sabe fazer, porque a gente faz como sendo a primeira vez. Né? Depois que a gente já sabe fazer, a gente corre o risco. E a gente cai nesse risco sempre, né, de deixar a coisa acontecer e ser feita automaticamente. E tudo bem ser feita automaticamente, né, já que a gente já aprendeu, a gente não vai ficar andando como se estivesse aprendendo todo dia, obviamente não é isso. Mas também a gente deixa escapar a oportunidade de se vincular mais com as sensações, já que eu já sei fazer, ótimo, então eu não preciso me ocupar fazendo, eu me ocupo mais sentindo. Mas ao invés disso, a gente se ocupa mais pensando e pensando e pensando. Né? Tá, segundo ponto, sobre a mesma questão.
que foi, na verdade, o que também me fez pensar nessa questão da intensidade. E a minha questão é, porque ela teve um ponto ali na fala dela que eu não mencionei aqui, que era, eu não conseguia, né? Então, aquela postura me prendia porque eu não conseguia fazê-la. Eu não conseguia chegar na postura final. E aqui tá, eu acho que a grande questão. Porque não existe postura final, né? Então, já falamos isso muitas vezes, mas a gente acaba caindo a gente acaba caindo, né? Assim, em padrões de pensamento. Então não tem postura final. E o que nos importa não é chegar na postura final. A gente já sabe disso. Mas isso me fez pensar que toda postura, toda postura, ela pode ser intensa, né? Independente de qual seja, independente de qual seja. Então, uma postura muito simples, sei lá, levantar o braço lá para cima. Ela pode ser intensa dependendo da forma como eu a faço. É uma postura que eu sei fazer, é uma postura que não me traz desafios cognitivos, não me falta coordenação, não é difícil, não precisa de muito alongamento. Tá, precisa de algum, tá, mas tá bom, né? Mas ela pode ser mais ou menos intensa, e o que vai determinar se ela é mais ou menos intensa não é nem tanto a forma externa, a aparência dela, nem tanto a aparência dela, mas é a minha sensação, porque a intensidade não é uma ação, a intensidade é uma sensação, né? Eu sinto intensa. Não é que eu faço intensa, né? Ela é intensa a partir do momento que eu a sinto intensa. Brahma Mudra, né? Viro a cabeça. E isso pode ser muito intenso dependendo da forma como eu faço. E se eu desço os ombros e afasto os ombros e viro muito a cabeça. E estou tentando tracionar ao mesmo tempo o pescoço e crescer e ganhar altura, né? E levar a respiração. Quer dizer, tem o corpo inteiro fazendo isso. Não simplesmente virar a cabeça para lá como se fosse uma coisa muito banal, né? E aí aqui não tem corpo, não tem corpo. Então a intensidade tem a ver com ter corpo. E, e a gente pode encontrar a intensidade tanto no ar da Matsendrasana, né, que eu tô lá, e eu busco, realmente eu vou procurando, e ela é uma postura que, né, me move e traz desafios e tal, e eu vou buscando intensidade nisso, assim como eu vou buscando intensidade nisso. São coisas diferentes, né? Atuam de forma diferente no corpo, produzem estímulos diferentes, mas podem ser coisas bastante intensas. Não só, né? E aí eu fiquei pensando mais sobre isso. E pensando que não é só a postura, o asana, o alongamento, a força, não é só isso que é intenso. Mas um relaxamento, ele pode trazer muita intensidade também, né? Pode trazer muita intensidade. E aí, estava falando disso com a minha mãe hoje, ela falou de um livro de eutonia, onde diz, ela estava falando dessa coisa da intensidade mesmo, onde diz ali que a imobilidade, né, ela é uma coisa que pode assustar, né? Pode assustar, pode trazer um certo medo. E que muitas pessoas ficam se mexendo no relaxamento como uma forma assim de garantir, ó, eu estou no controle, eu estou aqui, né? E que soltar, a Cristina concorda veementemente com essa afirmação, e que soltar dá medo. E esse medo é intenso. Então a intensidade também
também vai nesse sentido. Uma meditação pode ser muito intensa, um estado, né, de presença muito intenso, de absorção muito intenso. Enfim, a intensidade pode se dar de muitas maneiras. Né? A Soraya também estava pensando nisso, sobre o silêncio. O silêncio. Muito bom também sobre o silêncio. Eu acabei de postar um videozinho falando justamente do silêncio. Né? Então, então, a nossa prática inteira, independente do que a gente faz, pode ser feito buscando a intensidade. E aí, né, me parece que a intensidade, ela, ela talvez nos ajude até a chegar melhor no nosso limite, né, naquela coisa do limite, do que a própria palavra limite. A intensidade nos coloca lá. Agora, tem um outro ponto que eu queria retomar aqui antes de entrar nisso. A intensidade, né, a gente está falando da prática do yoga, então a nossa prática não é voltada ao fazer, mas ela é voltada ao sentir. Então, eu faço de um jeito que eu crie estímulos intensos, potentes. Né? Porém, assim como quando a gente falou do limite, se passa do limite o corpo se retrai. Se eu também passo desse limite de intensidade, eu fico muito orientado ao fazer, ao conseguir, né, ao executar, e me distraio de receber, da abertura necessária para receber as informações sensoriais, para receber as sensações que estão ali, né, sendo emanadas pelo corpo. Então tem esse cuidado, tem esse limite. É intenso, mas que não me leva a ser um executor, né? Não me faz ser um executor e me mantém, né, num estado de abertura e receptividade. Bom, enfim, vamos ver se tem algo mais com relação a isso. Bom, a nossa prática pode ser inteira e intensa, né? Ela pode ser inteira e intensa. Essa intensidade tem a ver com uma sensação, essa intensidade tem a ver com o corpo de sensações, essa intensidade tem a ver com esse desejo, né? Esse desejo que me move, esse desejo que me faz querer buscar, né? Porque a intensidade, ela não acontece num corpo frouxo, num corpo solto, num corpo em abandono. Dificilmente acontece num corpo letárgico, com preguiça naquele momento, né? Não combina, não acontece, não podem coexistir. Então, a gente pode até começar a prática no estado mais letárgico ou com mais preguiça, pode até acontecer. Mas se a gente vai encontrando a intensidade, naturalmente esse estado vai deixando, né, de coexistir no corpo. Não combina, é um corpo assim, muito atento, muito pronto para sentir, né? Não só para fazer, mas para sentir. E esse é um estado interessante, né? Esse é um estado interessante para a nossa prática. E a prática inteira pode ser intensa. Qualquer postura, qualquer técnica que eu faça, ela pode ser intensa a partir do momento que eu, né, me coloco ali, de certa forma, a serviço de ficar procurando entender no meu corpo a que aquela técnica se propõe.
que ela está me movendo, o que ela está me produzindo. Deixa eu ver se eu consigo, né, chegar no máximo possível de, né, extração do que ela pode me trazer. Então tá, então vamos. Era mais ou menos isso que eu queria dizer.